Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lúcio Aleixo Filho, sou sócio e fundador do Estúdio 767. Estamos aqui direto do Minas Summit, que é a maior feira de startup e inovação de Minas Gerais. E esse é o 767 Cash. O intuito desse podcast é desconstruir aí toda a criação audiovisual que está acontecendo hoje em dia, a necessidade que todos os negócios têm de criar conteúdo digital, seja essas empresas tradicionais ou empresas já igual as startups que tem aqui que já nasceram no digital. Então eu vou trazer diversos convidados aqui para você, para te dar diversos vieses, né, do qual a importância que é a criação de conteúdo audiovisual para os diferentes negócios. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui mais uma vez aqui, já tem um outro podcast, que é o podcast, já recebemos o Fernando. O Fernando é cliente nosso lá do estúdio também, já cria muita coisa lá. E tenho o prazer de recebê-lo. O Fernando é médico nefrologista, né, Fernando? Meu nome é Fernando Assunção. Bom dia, boa tarde, boa noite, igual você fala. Né? Tá certo, é isso mesmo. E sou clínico, sou nefrologista. Eu empreendi na área da saúde e da tecnologia e o meu negócio é a Mais 60 Saúde, que é uma clínica, tem médicos geriatras, tem clínicos, tem médicos de algumas especialidades, equipe multidisciplinar completa. Certo. E temos uma plataforma tecnológica, o Life Code, que nos ajuda a cuidar dos pacientes. Legal, então o pessoal que está de casa se pergunta, né? O que eu estou trazendo um médico aqui para uma feira de startup e tecnologia e tudo mais, que meio que não tem nada a ver. Mas para quem não sabe, o Fernando ele é mais empreendedor do que médico, eu acredito, né? E eu acredito que todo profissional liberal tinha que ser, né, Fernando? O médico, ele forma e ele vira empreendedor. No outro dia ele só não está sabendo disso, porque ele tem que montar um consultório, que é uma empresa, ele tem que fazer marketing, ele tem que administrar as finanças, ele tem que fazer ele tem que contratar a secretária ou uma enfermeira para trabalhar com ele. Ele tem que captar outros médicos para trabalhar, para diluir o custo do consultório. Ele é empreendedor, só não está sabendo disso. Não está sabendo. E no seu caso aí, fala um pouquinho da Mais 60. São quantos funcionários hoje? É uma empresa bem grande, né? A Mais 60, nós estamos crescendo. Hoje nós estamos em Belo Horizonte, Betim, São Paulo. São 6 unidades, 250 funcionários, sendo que mais da metade desses funcionários são profissionais de saúde. Entendi. E através da Mais 60, você teve a ideia desse outro negócio que é a Life Code, né? Porque... como é essa sim já é um negócio digital, startup, sim, bem relacionado com o que a gente está fazendo aqui. Aí é o intraempreendedorismo, né? O empreendedorismo dentro do empreendedorismo, né? A Mais 60, ela nasceu há 12 anos atrás. E inicialmente ela não nasceu digital, ela nasceu, uma clínica onde tinha os médicos e tinha enfermeira, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional. E a gente, igual o Clayton Christensen fala num dos livros dele, como é que você empreende? Ou você integra o que é desintegrado, ou você desintegra o que é integrado. Então, um paciente idoso hoje, para resolver seus problemas de saúde, ele tem que ir em vários lugares diferentes. As pessoas não conversam entre si, os profissionais, e é uma jornada inglória, porque usa medicamento que interage com o outro, ele vai cair, ele perde massa muscular, ninguém resolve tudo. Então, a Mais 60 começou como sendo uma clínica one-stop shop, onde ele iria num lugar só para resolver todos os seus problemas de saúde. E a gente cria planos de cuidado personalizados, de acordo com os problemas de saúde que ele tem. Ele pode não ter problema de saúde também, ou ter alguma coisa leve. Só o fato de estar envelhecendo, ele tem que envelhecer de maneira saudável, então vai ter um plano de cuidado para a saúde. Sim. Só que isso foi crescendo, a gente fez contratos complexos, principalmente com planos de saúde, onde hoje em dia a medicina ela é fee for service. Então, igual vários outros negócios, né? Mas o profissional, o médico, ele ganha aquilo que ele fatura. Então, ele fez uma consulta, faturou, ganhou a consulta. Ele fez um exame de eletrocardiograma, faturou, ganhou o eletro. E por aí vai.
Só que não necessariamente quantidade de atendimentos ou de procedimentos significa qualidade. Aí a gente trabalha com o conceito de medicina baseada em valor, com desfecho. Não interessa quantos atendimentos eu vou fazer, interessa se esse paciente vai ficar saudável, se ele vai ficar longe do hospital, ou seja, se ele não vai internar, se ele não vai no pronto-socorro, se ele não vai cair e se ele não vai ter nenhum desfecho desfavorável. Então, para fazer isso e monitorar isso, a gente precisava de um software, porque a gente estava fazendo em planilha de Excel e comprar softwares já prontos, nenhum deles estava desenhado para trabalhar com medicina baseada em valor. Aí a gente resolveu empreender e criar o nosso próprio software, porque a gente já desenhava dentro das rotinas, dos processos que a gente já atuava com os planos de saúde. Por um acaso, não tem nenhuma outra empresa no Brasil que faz o que a gente faz com os pacientes idosos, e eu achei duas nos Estados Unidos. Entendi. Então eu fico imaginando, assim, a gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, que você tem um negócio, que o negócio já é grande, o negócio aí já recebe investimento também, externo também, ou não? Não, a gente fez 2 crowdfundings, a gente vendeu 10% da empresa para 178 sócios. Então, legal. E o tamanho da empresa, o grande ou pequeno é relativo, né? Quando a gente vai crescendo, a gente vai convivendo com outras empresas e a gente sempre acha que a gente está pequeno, né? Mas, para ter uma noção de tamanho, ano passado a gente faturou 30 milhões e a tendência de crescer esse ano é uns 15% de crescimento. Entendi. Então, a minha pegada que a gente estava falando é o seguinte, você já tem um negócio, ele é rentável, ele é grande, ele já recebeu investimento. Se ele recebeu investimento é porque tem uma atratividade grande. Cara, o que você vai caçar, criar outro negócio dentro do negócio? Porque muitas vezes, se você pensar de trás para frente, né, o cara que empreende, ele, não vou inventar isso aqui porque é legal. Aí ele pensa, pô, não tem, será que tem um mercado? Não tem, é bacana, vamos fazer igual a gente pedala junto, né? A gente é ciclista, a gente vai caçar, a gente tá querendo fazer uma equipe de ciclismo, né? Aí, não faz nada de meia-noite às 6, né? O negócio só pra criar dor de cabeça pra gente. Aí, trazendo pro seu caso aqui, mas é um negócio que vocês pensaram que foi uma necessidade, que tem um mercado aberto, que você tem que vender isso para os outros, né? Você empreender para vender para você mesmo não é uma... Então, a história explica muito da sua... a história responde a sua pergunta. Quando a gente começou o negócio de tecnologia, ele não fazia parte da Mais 60. Ele era uma outra empresa, onde 2 outros sócios de tecnologia empreenderam junto. Então, assim, eles abriram mão de parte do salário deles para entrar no risco. E a Mais 60 seria o primeiro cliente dessa nova empresa. Então, a gente investiu dinheiro e eles investiram tempo e dedicação e ganharam ações da empresa. E eles tinham que fazer as entregas, porque no início não existia nada. Sim. A gente usava outro software, inclusive. O tempo foi passando e eles foram entregando resultados muito rapidamente. E aí a gente chegou num dilema, porque quando a gente ia fazer as reuniões de planejamento estratégico da empresa de software, a Mais 60 precisava de algumas coisas e a empresa queria vender para outros clientes. Não queria vender só para a Mais 60 e depender só da Mais 60 para faturar. Acabou que chegou um momento de um impasse que a gente resolveu, então, a gente comprou a parte desses sócios da parte de tecnologia com ações da Mais 60 e eles viraram nossos sócios da Mais 60 para que as decisões fossem unânimes. Sim. E aí, um negócio, de repente, ele englobou na Mais 60 e virou outro negócio. Mas nos primeiros anos do negócio de tecnologia, ele resolvia problemas só da Mais 60 porque ele não estava pronto para ser vendido. Por exemplo, o dinheiro era finito, então eu tinha um valor X que eu ia investir naquele ano.
Ao invés de investir em marketing, vendas, equipe comercial, preparar o software para múltiplos clientes diferentes, eu gastei todo esse dinheiro para fazer com que a Mais 60 faturasse mais ou fosse mais eficiente. Só que o tempo foi passando e o mesmo problema que aconteceu com essa empresa lá atrás começou a acontecer com a Mais 60. Então a Mais 60 ela tem alguns clientes que têm a maior parte do faturamento. E como estratégia de sobrevivência de qualquer negócio, de sustentabilidade, a gente precisa diversificar a receita. E hoje o software já está pronto para ser vendido. Inclusive a gente começou a vender ele para consultórios médicos isolados. E no Brasil hoje a gente tem mais de 500, por volta de 576 mil médicos. E é um dos países que mais formam médicos no mundo. Isso é bom ou é ruim? Para vender software é bom, né? Depende para quem, né? Todos esses médicos vão ter seu consultório, vão precisar de um software para ajudar na gestão do dia a dia, para fazer fluxo de caixa, e principalmente para atender os pacientes e registrar os dados clínicos e tomar a decisão. Seja decisões para melhoria da saúde, para controlar o plano de cuidado do paciente e ajudar em atividades administrativas ali, uma nota fiscal, a recorrência daquelas consultas. E vocês criaram um plano assim, de expectativa de faturamento que esse negócio pode chegar ou não em relação a... Porque muitas vezes a gente tem um negócio que é aquele negócio tradicional. Vamos dar um exemplo da Netflix, por exemplo. Netflix, no início lá, eu comecei a alugar DVD lá nos Estados Unidos, quando eu morava lá com a Netflix, era um negócio físico, né? Eu recebia um DVD por correio e tudo mais, assim que funcionava a Netflix. Competir com a Blockbuster. Competir com a Blockbuster, né? De uma forma mais conveniente, vamos dizer. Netflix, acho que por volta de 2007, 2008, abandonou esse business e virou um negócio digital que cresceu múltiplos fatores em relação ao negócio original. É essa a expectativa que você tem também com sua empresa de software? Eu tenho essa expectativa, eu tenho mapeado bem o mercado, né? Então, assim, tem vários caminhos do crescimento da empresa de tecnologia, que hoje está fundida na Mais 60, mas a gente, na verdade, o CNPJ dela existe. E existem alguns benefícios fiscais de eu fazer as vendas do software pela empresa de tecnologia ao invés de fazer pela Mais 60, que o negócio é saúde. Mas eu consigo... as margens de tecnologia são muito superiores às margens da área de saúde. A área da saúde, se você tiver 5% de margem de lucro, você está rindo... Você está bem, né? Você está muito bem. Só se der tudo certo para ter mais que isso. Tecnologia, você já começa com 50% de margem, olha lá. Então, o meu primeiro objetivo é chegar no break-even. Entendi. Agora, o software já está pronto. O que pode mudar é eu adaptar ele para inúmeras especialidades médicas diferentes. Eu estou falando aqui que eu vou vender para médicos individuais, mas tem médicos que trabalham em grupo. Eu posso vender para clínicas de médicos. Existe uma outra avenida de crescimento, que alguns planos de saúde têm serviços próprios. Então, os planos têm os médicos que trabalham com eles e as clínicas. E o meu software ele consegue mapear tudo isso de uma maneira inteligente, pegar esses dados para o plano de saúde tomar a melhor decisão possível para aqueles pacientes, diminuindo o custo com internação, cuidando do pronto-socorro, igual a gente faz na Mais 60. Então, assim, o software está pronto. O que falta é o negócio de vender software, o marketing para vender software, né? Sim. Fazer conteúdo, né? Para as pessoas saberem que a gente existe. Isso, com certeza. Eu falo isso muito eu sou consultor em franquias também, para quem não sabe, quem quiser seguir aí, galera, o podcast é um outro podcast que eu tenho mais dois parceiros, o Antônio e o Lucien, que é gente muito pegada em franquia e negócios também. Então, se você quiser seguir a gente aí, nesse podcast a gente fala muito de franquia. E nesse podcast a gente já falou várias vezes, inclusive você foi um dos entrevistados lá no podcast, que quando a pessoa formata uma franquia, ela cria um negócio diferente e tudo mais, apesar de serem negócios relacionados,
são business totalmente distintos, que eu acho que é algo que vai acontecer com você agora também, criando um business de software. Hoje você lida no dia a dia com o médico, né? E muitas vezes você tem uma curva de aprendizado aí para vestir o chapéu, sair de vestir o chapéu de dono de clínica e tudo mais, para vestir um chapéu de dono de uma startup, né? Não, e é muito interessante, né? Um dos primeiros clientes, que um colega médico comprou o software da gente, ele falou assim, que quando o paciente ia no consultório dele, ele pedia secretário, tudo manualmente. Pegava o WhatsApp dos pacientes, ia lá no Google Meu Negócio, que ele tinha feito, pegava o link e mandava para os pacientes avaliar o negócio dele. Eu falei, eu faço esse processo automático. Então, ele estava fazendo um negócio manual, eu faço poucas linhas de código, eu consigo resolver esse problema para ele de maneira automática e ainda valoriza o meu produto. Sim, com certeza. Então, Fernando, eu queria mudar um pouquinho de assunto, a tocada do que a gente está falando, até mais relacionado com esse podcast, que é o 767 Cast, que a gente fala, assim, da importância do digital na vida das empresas, né? E relacionado com você, que é um médico, pensa bem, um médico, ele não pode fazer, de acordo com o conselho médico, ele não pode fazer propaganda, não é isso mesmo? Tem regras, né? As regras são muito restritas, assim, eu não posso falar de competição, eu não posso falar que eu sou melhor que outro médico, eu não posso fazer descontos, assim, consulta R$10. 2 por 1. Compre duas. Compre duas e ganha uma terceira. Ganha uma terceira. Então, existe condutas que o conselho não permite e todos os médicos concordam com isso, inclusive. Mas o tipo de propaganda, vamos dizer assim, né, que o médico pode fazer, ele dá aulas, palestras, ele ficar conhecido de alguma maneira, porque ele está falando sobre o assunto que ele domina, né? Sim, com certeza. E assim, isso você está falando de palestras e tudo mais no passado. Hoje em dia esse mundo mudou bastante, né? A gente tem muito podcast, tem muita criação audiovisual, onde que aquele conteúdo que muitas vezes era limitado para uma pessoa que está ali num evento ou alguma coisa, cara, ele fica aberto para o mundo inteiro, para você, literalmente não tem fronteiras, né? E eu acredito que tanto para Mais 60 quanto para a Life Code, que é a sua nova empresa, vai ser essencial para o seu sucesso, concorda? Sim, assim, hoje em dia, a gente nunca fez um marketing assim, do jeito que você está falando, para que todo mundo que precisasse conhecer a Mais 60, até mesmo dentro de Belo Horizonte, pudesse conhecer. Você tem um tanto de paciente ou famílias em Belo Horizonte que deveriam conhecer e como o meu background não é marketing, não é administração, a gente fazer o que eu fiz já é muito. Eu preciso de apoio de profissionais experientes em determinada área, que não é fácil de encontrar também no mercado. Eu estou falando assim, talvez seja fácil se o dinheiro não fosse problema, né? Sim. Mas tudo você está deixando de investir num lugar para investir em outro. Então, essas escolhas são muito difíceis. Mas com certeza precisa. E no negócio digital, agora que eu vou começar a vender o software para consultórios médicos, não estou nem falando que eu vou vender para planos de saúde, porque são vendas complexas. Geralmente é uma venda que você tem que conhecer o C-Level, você tem que fazer um workshop, você tem que mostrar o software funcionando. Agora, para um consultório médico... São decisões mais engessadas, né? O plano de saúde ele vai passar por um processo decisório absurdo. Né? Ele é complexo ali, mas o médico que está lá na ponta, é mais fácil. Isso, mais fácil. Exatamente. Eu posso botar uma página, ele bota o cartão de crédito, cadastra, o software já está funcionando no consultório dele. Sim, ele pega um manual um SaaS, no YouTube, né? Um SaaS. Esse que é o objetivo. Então a barreira de entrada é baixa. Principalmente para médicos que estão terminando a residência, vai abrindo o consultório. Outra coisa que eu pensei também nesse primeiro momento é fazer parcerias com coworkings médicos, clínicas, onde tem vários médicos. Então,
pode ser o software daquela clínica e o médico já chega e já está tudo pronto. Mas de qualquer forma, a criação de conteúdo digital ela é importante, né? Porque você tem que mostrar o valor. Hoje, no passado, você fala, no seu caso, por exemplo, um médico fala para o outro, não, compra que é legal e tudo mais. Mas, cara, a gente limita a nossa a venda, muitas vezes, pro que você tem de contato. Não, e outra coisa. E o digital, ele muda isso na sua vida. Ao vender, o médico não sabe exatamente o que ele está comprando. Ele pensa em atender os pacientes. Mas aí ele começa a funcionar o consultório dele e fala assim, tem que confirmar a consulta com o paciente, senão vai esquecer. Não, então vou pedir a secretária para ligar. Aí a secretária começa a fazer um tanto de trabalho manual. Eu posso confirmar a consulta pelo WhatsApp através do software. Sim, uma coisa simples de fazer que é eficiente. Né? Agora, se eu não fizer marketing desse conteúdo, dessa funcionalidade... Do que ele faz? Como é que a pessoa vai tomar a decisão de comprar se ele não sabe disso? Isso, com certeza. Lá no estúdio, Fernando, a gente bate muito, e é muito objetivo desse podcast também, da gente criar, começar a mostrar a dor que o cara não tem, ele não sabe que ele tem. Né? Quando você formou e começou a praticar sua médica e tudo mais, você tinha um monte de dor que você não sabia que você não tinha e na faculdade eles não te ensinaram. Não, ensinaram zero, né? Eu não sei como que é hoje, né? Se mudou alguma coisa. Isso. Mas as habilidades que eu aprendi para montar negócio, eu aprendi na vida ou assuntos que eu gostava, né? Desde filosofia, psicologia, ou gestão financeira básica, né? Porque eu até cheguei a fazer um MBA na época, na UFMG, porque eu gostava, queria aprender administração. Mas quando eu fui montar o negócio, eu não usava nada que eu aprendi no MBA. Eu comecei a usar empreendedorismo. E como é que você vai, como é que vai funcionar aí de você mandar essa mensagem para o mundo, meu software faz isso, 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 aí que eu vejo que a criação do audiovisual que é interessante. Você está aqui contando sua história, um médico vai ver esse podcast hoje, cara, eu vou pegar aquele corte, aquele legal que vai pegar o Fernando falando, você vai formar e no minuto que você começar a atender na sua clínica, no seu consultório, você vai ter essa dor que você não sabia antes. E meu software resolve isso. A gente tem que comunicar, né, Fernando? Então assim, você está formando em medicina, você está abrindo seu consultório, você está terminando sua residência médica, você precisa atender seus pacientes, registrar as informações, fazer um plano de cuidado para os seus pacientes, confirmar as consultas automaticamente pelo WhatsApp. Você precisa fazer uma gestão financeira do seu dia a dia para saber se o seu consultório está dando lucro ou prejuízo, né? Você não pode misturar a sua conta pessoal com a conta do seu consultório, que é um negócio, dentre inúmeras outras funcionalidades que você vai aprender ali na prática, né? E outra coisa, eu quero que você no final do mês, quantas consultas que eu atendi? Quanto que eu faturei esse mês? Quantos pacientes diabéticos que eu atendi? Quantos pacientes diabéticos que eu atendi que está com a hemoglobina glicada, que é um exame que mede se ele está bem controlado ou não, acima de 7,5, de 8, que eu vou ligar para ele voltar, para ele ter uma recorrência no meu consultório e eu cuidar melhor da saúde dele. Então, você vai faturar mais, vai fidelizar mais seus clientes, vai mandar uma pesquisa de NPS depois da consulta e vai crescer exponencialmente aí na sua carreira médica. Compre o Life Coach. Tá vendo? Aí vem o corte aí, que legal, tá legal pra caramba. E eu acredito que essa é um trechinho do que você está falando que seu software faz, que a gente, através do podcast, a gente consegue facilmente mandar essa mensagem para todo mundo. Né, da importância disso aí. Você tem outras expectativas, outros planos aí de criar outros conteúdos digitais? O que está saindo do forno lá tanto para Mais 60 como para a Life Coach? Para Mais 60, a gente está atuando em Belo Horizonte, São Paulo e Betim. Então, alguns pacientes, eles têm um perfil assim, que eles entram direto na Mais 60, né? Principalmente aqueles pacientes que têm o plano Unimed BH, porque a Unimed pode pagar para esse paciente. Então,
o paciente que entra direto é que ele tem 89 anos ou mais, e os que têm abaixo de 89 anos é aqueles pacientes que têm algum grau de demência ou que têm várias doenças, tem um cuidado complexo. Então, lá na Mais 600 vai achar o melhor lugar onde vai ter uma equipe completa para cuidar desse paciente. Os pacientes que, vamos dizer assim, são mais saudáveis, eles podem serem cuidados lá também. Mas ou vai ter que ser através de um pagamento, né, de consultas, de atendimentos particulares. E tudo que eu estou falando para Belo Horizonte vale para São Paulo também. E em São Paulo a gente tem a parceria com a Unimed Nacional, mas a gente tem o Mais 60 Essencial, que é o pacote de cuidados da Mais 60 que você pode comprar. E a gente divide aí de 10 vezes aí o cuidado anual. O Life Code, o objetivo principal é pegar o médico que está abrindo seu primeiro consultório, que está começando, ou aqueles médicos que estão insatisfeitos com o software que está atendendo eles hoje, e eu tenho certeza que com o Life Code vai ficar satisfeito. E a médio prazo, a gente quer ir para os planos de saúde que são verticalizados, né, que tem sua própria estrutura de atendimento, que eu vou dar informações estratégicas para esses planos de saúde para cuidar cada vez melhor dos seus pacientes. Bom demais, muito legal. Ô Fernando, eu vou te agradecer você ter vindo aqui, ter pegado seu tempo que é bem precioso aí para vir falar com a gente, fazer o pitch também. A gente está numa feira de startup, né? Faz uma pitch de startup aí. Ó, galera, quem quiser entrar em contato com o Fernando aí sobre a Mais 60, sobre a Life Coach, ou quem sabe até investidores aí, que a gente está numa feira que traz esse tipo de público também. Como é que eu entro em contato com você, Fernando? O telefone da clínica é 31, o DDD, né? 2513-0552. Ou pode me mandar uma mensagem... 2513-0552. 0552. Ou pode mandar uma mensagem pelo Instagram, Dr. Fernando César Assunção. Você vai lá, vai ver um monte de conteúdo lá de triatlon, de corrida, muita coisa bem legal. Esse muita coisa legal. Eu sou atleta também, né? Eu e o Lúcio, a gente pedala junto, né? A gente pedala bastante. A importância da saúde também, né, Fernando? Todo mundo manter a saúde aí, né? Atividade envelhecer física, bem, né? Atividade física, dieta e uma noite bem dormida é o tripé aí para ter uma boa saúde, né? Isso aí. Obrigado, viu, Fernando? Um abraço. Pessoal, até o próximo episódio. Vamos trazer conteúdos legais aqui para vocês sobre criação digital, conteúdos e tudo mais. Então, até a próxima e um grande abraço. Tchau. Abraço, tchau.